Olá, muito bom dia. Está no ar o nosso primeiro episódio do podcast aqui do Grupo A Sua Voz, o Pode Falar. Estou muito feliz de estar aqui para a gente trabalhar, debater, falar de muitos temas importantes para a sociedade, para a família. Vai ser muito bacana a gente poder tratar de assuntos diferentes aqui nesse espaço também, nesse novo espaço do Grupo A Sua Voz. Que é o Pode Falar, a partir de agora no ar, toda semana com você. Hoje nós estamos ao vivo aqui no Facebook, mas estará disponível também lá no nosso YouTube e também no nosso canal no Spotify para você ouvir aonde você estiver, no carro, né, fazendo as suas tarefas, poder ouvir a gente também. E hoje, nesse primeiro episódio, estou muito feliz de trazer aqui a Prof. Karen Kunze Pezzini, que ela é pedagoga, pesquisadora da educação em infância e também é criadora da página Pelas Infâncias, né? Para falar um pouquinho dos filhos, da criação dos nossos filhos. Karen, seja bem-vinda. Obrigada, Samara. É um prazer participar do Pode Falar. Acho que vai ser um sucesso esse podcast e fico muito lisonjeada e agradecida por fazer parte desse momento. Que bom, a gente fica feliz de você trazer a tua experiência aqui. Mas para começar, para quem não te conhece, Karen, por que a educação? Como é que você escolheu essa área na tua vida? Eu acho que parte muito do nosso afeto, desse gostar das crianças. Eu acho que não existe um professor, especialmente um professor de educação infantil, que não tenha esse apreço, esse afeto pelas crianças. E assim, desde que eu era criança, gostava já de brincar de escola, de dar aula, colocar as bonecas sentadas, ficar lá brincando de escola. Também gosto bastante de ler, de estudar, de pesquisar. Eu acho que também por acreditar na educação como um fruto de transformação das pessoas. Muito bom. E aí foi fácil então escolher, tu não teve dúvida? Não tive muitas dúvidas, foi bem fácil. E aí, agora a gente viu que você está falando de educação na internet, né? Que é a página lá Pelas Infâncias que você criou no Instagram. Como é que surgiu essa vontade de colocar o teu conhecimento para mais pessoas? Na verdade, todas as vezes que eu fui chamada para apresentar ou mostrar o meu trabalho ao longo desses 10 anos de sala de aula, né, como professora, então tive oportunidades de estar nas universidades falando em alguns grupos na região, também por meio da MOSC, da Associação dos Municípios. E aí, assim, eu sempre aceitei esses desafios e sempre gostei muito de mostrar o trabalho que é realizado em Nova Erechim, não só o meu, né, o de toda a equipe também. E eu acho que isso foi também ganhando uma certa notoriedade sobre o meu trabalho. A educação de Nova Erechim sempre foi referência, Samara. Há muitos anos ela é referência, então não foi difícil assim falar e mostrar a educação de Nova Erechim. E aí, assim, também teve bastante incentivo da minha família, dos amigos. Eles diziam, por que você não faz uma página, não fica falando sobre isso, não cria uma página, fala. E eu tinha, assim, um propósito, mas fui adiando. E durante a pandemia eu criei o meu Instagram, porém ele era pessoal, e aí eu pude me inspirar também bastante em outras pessoas que também usam esse espaço para mostrar o seu trabalho e para mostrar uma forma diferente de fazer educação infantil, de olhar para as crianças. E aí fui me inspirando em outras criadoras de conteúdo e nesse ano, no final de janeiro, resolvi profissionalizar a minha página. E a gente vê que lá tem profissionais da educação que te acompanham, mas tem famílias, tem os pais também, Sim, né? Isso é bem legal, né? Bem legal, tem bastante familiares, pessoas de vários lugares do Brasil. Claro que é um início do meu trabalho, mas assim, eu estou perto de 5.500 seguidores e todos assim, têm muito carinho por cada um deles, porque a gente dialoga bastante, conhece outras realidades e a página não tem também o intuito de dizer estar certo ou errado ou mostrar que é desse jeito ou de outro, mas de dar indícios, mostrar que pode ser feito de jeito diferente, trazer provocações, reflexões, e assim como a gente também vai construindo e se reconstruindo, a gente também vai aprendendo com os nossos seguidores. Com certeza. Karen, vamos falar então um pouquinho do que você trata todo dia lá na tua página, né? A criação dos nossos filhos. Tem uma direção, assim, como você disse, não tem o certo e não tem o errado, mas assim, o que você diria
que é o correto na criação dos nossos filhos? O que é o melhor pra gente fazer por eles, assim? Receita realmente não tem. Se tivesse... Seria fácil, né? Seria muito fácil, também queria. Brincadeira, mas eu acho que primeiro é perceber as diferenças entre as pessoas. Porque os nossos filhos, crianças ou adolescentes, ou mesmo adultos, as mães sabem que um é diferente do outro e que quando a gente está grávida ou quando a gente passa por um sistema de adoção, a gente tem expectativas, né, Samara? Nós temos desejos e expectativas e muitas vezes os nossos filhos não vêm com as expectativas que a gente deseja e que a gente tem. Então, nós temos que cuidar para não passar as nossas expectativas, o que a gente quer para eles, porque eles são sujeitos, eles são... As crianças, eu digo, são pessoas de história, pessoas de direitos e que precisam ser respeitadas na sua subjetividade e na sua individualidade. Então, acredito que uma maneira seja respeitar essas diferenças entre as pessoas, perceber que eles são diferentes e nas personalidades, nos jeitos, nas formas de se expressar. E também acho que a gente não pode muito cair na pressão social. Às vezes ali... Por exemplo, né, tá no mercado, a criança faz uma birra, meu Deus, então tá todo mundo olhando, me julgando, fazendo, então eu vou agir de forma, vou dar um tapa, vou ser agressiva nesse momento, porque as pessoas estão olhando e julgando. Sim. Então a gente tem que cuidar para não cair nessa pressão social e acreditar no jeito que a gente educa. Porque por muito tempo, durante o Brasil e o mundo, a criança ela foi julgada, ela nunca teve a chance de ser um sujeito, né? Demorou muito, só praticamente a partir do século XIX, que ela foi vista como um sujeito social, que ela foi garantindo seus direitos, né? Então, é uma história nova e ainda a gente tem a mania de julgar e de achar que a criança tem que fazer tudo do jeito que a gente quer, quando a gente quer, como a gente quer. Então, penso que temos que respeitar essa história, esse ser que está em evolução e crescimento, que aprende muito olhando como a gente se relaciona com o outro. E eu não tenho receita, mas tenho uma medida. Certo. Eu acho que a medida é o amor. Acredito muito no amor, no afeto e na presença. Estar presente e dar amor. Eu acho que não existe dar amor demais para um filho. Existe dar de menos. A gente vê, assim, que os problemas não são por excesso de amor, é por falta, né? Então, acredito que o amor seja uma medida. E aí, falando nisso, da questão de ter presença na vida deles, né? A gente vê hoje muitas telas, né? Substituindo os pais, substituindo a brincadeira lá fora, substituindo... O que isso causa na vida da criança? Essa troca, assim, do brincar, do conhecer por... Tô ali assistindo alguma coisa sempre. O excesso de telas é uma preocupação, tanto é que a Organização Mundial da Saúde, ela já recomenda não usar nenhum tipo de tela, seja celular, tablet, seja televisão, para crianças menores de 2 anos de idade. Então, a OMS não recomenda o uso de telas para menores de 2 anos. De 3 a 5 anos, é 1 hora por dia. Então, veja bem, entre televisão, entre um videozinho, tudo, entre celular, né? Tudo. E acima de 5 anos, acho que até 10, se eu não me engano, é 1h30. É muito pouco, né? É pouco tempo. E aí a gente vê, assim, que adolescentes e as crianças ultrapassam e muito esse tempo. E aí, assim, gera muitos problemas, Samara. É um adoecimento físico, mental e emocional. As crianças estão adoecendo por tanto uso excessivo das telas. E os problemas, assim, podem ser desde um sono desregulado, por causa de toda aquela luminosidade, da estimulação das luzes. Também como problemas emocionais, tais como depressão, ansiedade, agressividade.
Hoje, pesquisas apontam que dos estudantes brasileiros, de cada 5 estudantes brasileiros, 2 precisam de apoio psicológico. Nossa. É um dado bem forte e preocupante. E assim, não é que a culpa é só das telas, sim, mas também isso agrega bastante. Além disso, a questão física também da obesidade, porque é uma coisa que está pronta, que não envolve muito movimento, então as crianças ficam mais paradas e mais ansiosas e acabam comendo. A questão também que já é comprovado, né, neurologicamente, que ela prejudica o desenvolvimento cognitivo, então ela atrapalha mesmo o cérebro, ela diminui a capacidade da criança se autorregular e autorregular as suas emoções, ela causa um déficit de atenção, e tudo isso a gente pode chamar de distração passiva. Por que é passiva? Porque quando a criança brinca, quando ela está criando, ela está ativa, ela brinca ativamente e ela usa a sua imaginação para criar. Porém, ali nas telas, ela está passiva, então ela está se distraindo. É uma distração, não é uma atenção. Então, tudo isso tem causado um adoecimento físico, mental e também emocional. E eu acredito bastante, Samara, que uma forma de desvincular a criança das telas é vinculá-la à natureza. Porque só tirar ela de lá e não oferecer nada não vai funcionar, Não vai funcionar, né? Exatamente. E aí, isso aí que a gente vai entrar agora nesse tema, porque a gente vê muito você defendendo isso, né, da criança com a natureza, com o simples, né? Como é que é isso? O que isso traz de bom para eles, Karen? Você que já trabalha com isso há tanto tempo. Tem um pediatra que eu sigo ele no Instagram e já li diversas matérias e ele é, assim, fantástico. É o Daniel Becker. Ele é um defensor desse tema da criança na natureza e da criança longe das telas. Ele afirma que é preciso libertar a criança e levá-la para brincar na natureza. A natureza, ela traz muitos benefícios para as crianças. Ela incentiva a imaginação e a criatividade delas, fortalece o sistema imunológico das crianças, né? Esse contato com a terra, com as pedras, com o natural, vai aumentando seu sistema imunológico, melhora o sono, estimula a concentração das crianças, porque a natureza, ela não está pronta, é diferente de eu clicar um botãozinho e já ter as luzes e o som e toda aquela distração, e na natureza eu preciso criar, eu preciso imaginar, eu preciso fazer, literalmente colocar o pé na terra, colocar o pé na grama, colocar o pé no barro, eu preciso fazer. Então, tudo isso favorece bastante essa criatividade e todos os sentidos da criança são fortalecidos nesse contato com a natureza. Também fortalece os vínculos sociais, porque na internet ou nas telas eu estou geralmente sozinha ou estou interagindo com uma criança virtualmente ou com um amigo virtualmente, e ali não, é a questão social mesmo, né, de gerar os vínculos sociais. E também estimula a atividade física pelo movimento e contribui para o desenvolvimento integral da criança, porque ela está pensando, ela está fazendo, ela está agindo, ela está criando, ela está enxergando, ela está movimentando o seu corpo. Por exemplo, quando a gente leva a criança para ajudar a plantar, isso vai melhorar até a nutrição, porque ela fez parte desse processo, né? Ela vê, vai se interessar, né? E também, Samara, e eu acho bem importante esse último ponto que eu tenho para falar, porque como que a gente quem que vai cuidar da Terra, do planeta Terra futuramente? São as crianças, né? E se a gente não colocar nelas esse desejo, isso eles colocam bastante, assim, os autores e defensores, se a criança não pisar na terra, não brincar com água, não brincar com barro, como que ela vai ver que isso é importante? Então, mais do que ficar falando sobre consciência ambiental e fazendo projetos de meio ambiente nas escolas, mais do que isso, a gente precisa colocar as crianças em contato com a natureza, fazer elas brincar com a natureza para se sentirem pertencentes àquele ambiente, e aí, quando crescerem, aprenderem a valorizar e cuidar como parte delas, porque a criança é a natureza e a natureza é a criança. E aí, assim, acho que esse é um ponto bem importante, são eles que vão cuidar do nosso planeta,
E como que eles vão cuidar de alguma coisa que eles não conhecem, que eles não se sentem pertencentes? E também, assim, indico o filme O Começo da Vida 2, Lá Fora. É um filme que tem na Netflix, que é um filme, assim, que muda a nossa visão de mundo sobre a criança e a natureza, que se quiserem assistir, é excelente. Tá, então uma dica de filme pro feriado agora, né, Isso, excelente, muito bom. Tá certo. Tempo de qualidade. A gente sempre ouve falar, os profissionais falando, tempo de qualidade com os filhos, tempo de qualidade com as crianças. Mas afinal, o que é esse tempo de qualidade? Daqui a pouco o pai tá lá, trabalha muito e fala, meu Deus, eu nunca vou conseguir chegar nesse ponto do tempo de qualidade. É isso? Não? Como é que é? O tempo de qualidade não seria, talvez, não é a questão do excesso de tempo, da quantidade de tempo, mas a qualidade do tempo. Então, realmente, eu acho que todo mundo vive uma correria muito grande, a gente trabalha, tem que dar conta de tantas coisas, né? Casa, comida, são as outras atribuições, trabalho, filhos. Aí eu acredito, assim, que a gente precisa dedicar esse tempo de presença. Eu acho que o tempo de qualidade é um tempo de presença integral. Não é o tempo que eu tô ali no celular mexendo e a criança pergunta uma coisa, eu olho para a criança e respondo e volto a olhar para a tela, ou tô assistindo a novela e no intervalo eu dou atenção. Não é esse tempo, é o tempo longe dessas telas, é o tempo de presença, de estar disponível para o outro. Então, esse tempo pode ser 5 minutos, pode ser 10 minutos e pode criar uma experiência e uma memória afetiva e que é imensurável. Em 5 minutos pode ser muito mais qualitativa a minha intervenção com a criança do que em 1h30 com a tela ou assistindo uma televisão e a criança brincando ali no chão, entende? Pode ser o tempo de contar uma história, o tempo de olhar nos olhos e perguntar e conversar, o tempo de fazer um passeio, o tempo de brincar, de dançar uma música junto, de fazer uma pintura, de cantar, de ouvir essa criança, de acompanhar essa criança na escola, ou a sua tarefa, ou o seu tema. Então, também gostaria de lembrar que isso não é função só da mãe, né, Samara? A gente precisa ver que a carga da mulher é muito maior, porque tem todos os afazeres domésticos e que são compartilhados, sim. Os pais também têm essa responsabilidade, mas também esse tempo de presença não deve ser só da mãe, deve ser do pai, deve ser ou por quem a criança é criada, seja pelo avô, seja pela avó, pelo tio, pela tia, pela mãe, pelo pai, mas tem que ser um tempo de qualidade, um tempo de realmente estar presente e aproveitar essa presença do outro, porque a infância são só 12 anos. E muito rápido, né? Muito rápido. Todo mundo diz assim, nossa, se eu pudesse voltar no tempo, passou muito rápido. E aí a gente vai prolongando o final da vida, a nossa expectativa de vida vai aumentando, mas a infância não aumenta. Mais, né? São 12 anos e ainda a gente vê uma pressão muito grande para antecipar, né? Para fazer essas crianças serem adultos o quanto antes. Então, isso me preocupa bastante. Às vezes até das crianças próprias, né, Karen? A gente vê, eu quero ter 10 anos, eu quero ter, né? A gente fica, meu Deus, por quê, né? Porque a gente já sabe que a gente gostaria de voltar, né? Muita influência, muitas vezes, de mídias, né? É verdade. E essa questão do tempo de qualidade é bem isso que você falou, assim, às vezes você fica 5 minutos brincando de qualquer coisa com o teu filho, faz qualquer brincadeira maluca com ele, assim, você olha pra criança, ela brilha, né? E foi só 5 minutinhos. Exatamente. Não é a quantidade, mas a qualidade desse tempo. E a qualidade é estar presente, fazer um bolo junto, assar uma carne, até levar eles fazer alguma coisa junto, se precisa. Na rotina, isso, na rotina, que nem eu vejo você que carrega bastante Maria pra lá e pra cá. É isso aí. Você também está fazendo a sua parte. É verdade. E o resultado dessa criação com afeto, Karen, com amor, como você falou, né, que não existe uma medida, não existe amor demais, né? O que isso causa na vida da criança depois de adulta, inclusive, esse tipo de criação? Eu acho que isso deixa a criança muito mais segura, tá? Ela, como eu disse, assim, o amor, ele nunca é demais, né?
ele é bem ao contrário, ele fortalece muito essa criança, passa bastante segurança para ela. Ela é assim, desculpa, uma criança segura, uma criança que recebe amor, ela é autoconfiante, ela acredita nela mesma, Samara. Então, eu acho que se a gente dá amor para essa criança, se a gente espalha esse amor, a criança vai conseguir gerenciar as suas próprias emoções e criar essa autonomia, e também ela vai dar esse amor para os outros, né? A gente costuma falar, a criança só dá o que a criança tem. Então, como é que se ela não recebeu o amor, ela vai dar amor, né? Se ela não recebeu carinho, ela não será carinhosa, ou é difícil desenvolver esse sentimento depois. Então, o amor, ele não tem medida, ele não é demais nunca, e ele vai acabar gerando essa criança autoconfiante, segura, que acredita nela mesma. E através do amor a gente cria esse vínculo de confiança com a criança, através do amor? Ou como é que a gente faz a criança olhar e falar assim, não, eu confio no meu pai, se tiver qualquer problema na minha mãe, no meu familiar, eu vou falar pra ele, eu vou conversar com ele, porque eu sei que ele vai me acolher. Como é que eu consigo criar esse ambiente assim para as crianças? Eu acredito que essa criação do vínculo de confiança da criança com a família, ela pode ser de duas formas, mas ela começa pelo acolhimento. Como que eu, por exemplo, como professora, como que eu acolho a família? Eu preciso primeiramente acolher a família para depois acolher a criança, porque a criança faz parte dessa família. Então, a gente precisa perceber também que cada criança, cada família tem as suas particularidades, as suas crenças, os seus valores, e que tudo isso precisa ser respeitado. Elas têm também as expectativas delas com relação à escola, com relação ao ano, com relação à criança, e a gente precisa compreender e respeitar, e não pode se ignorar isso, que elas são diferentes, as famílias. Então, eu acredito que nós precisamos ter empatia, mas a empatia não no sentido de se colocar no lugar do outro, como a gente, pelo senso comum, pensa. Empatia é eu me colocar no lugar do outro. Sim, eu posso me colocar, eu devo me colocar no lugar do outro, mas não sob o meu olhar, não sob a minha ótica, sob a minha visão. Eu preciso entender, me colocar no lugar do outro, mas não como um julgamento, não como a minha forma de ver, mas respeitando o jeito que aquela família encara as coisas, que aquela família está organizada, que aquela família está estruturada, sob aqueles valores, aquelas crenças. Então, seria julgar o outro não com os meus olhos, mas nem com os meus valores, nem com o meu jeito de ser, mas respeitar e acolher esse outro. Eu acho que isso gera vínculo, o acolhimento gera vínculo. E também acredito bastante, Samara, eu trabalho bastante com documentação pedagógica, então seriam registros, fotografias, áudios, e toda a análise disso da criança, né, de como que ela comunica, como que ela aprende, os saberes e fazeres das crianças. E aí eu utilizo bastante essa documentação para comunicação com as famílias. E aí isso gera confiança. Então, além do vínculo que é gerado pelo acolhimento, essa comunicação clara que eu tenho com as famílias gera confiança. E aí, assim, a família que confia no seu trabalho e que está acolhida é um grande passo para a gente criar uma parceria efetiva de trabalho, porque aí a família se importa, ela responde, ela acompanha, ela está presente, ela valoriza, ela entende o que está sendo feito lá na escola, qual é o papel da educação infantil, e a gente cria uma relação dialógica e respeitosa, escola e família, e quem vai ganhar principalmente é a criança. E Karen, nesses tempos assim, as famílias têm participado bastante da escola, como é que você vê isso? Às vezes a gente vê que tem famílias que participam mais, famílias que participam menos, mas no geral, assim. Sim, eu acredito que elas participam mais, porque o mundo mudou bastante, e ainda está mudando, a família também mudou, a educação mudou também e está mudando, os valores vêm mudando, a informação ela chega muito rápido até as famílias, elas têm muito mais acesso a
as informações, a escola está mais aberta, hoje é criado, né? A maioria das escolas tem o Dia da Família na escola. Se você for analisar, lá no meu tempo isso não existia, né? Na década de 90 ali, até eu sou de 81, então de 80, 90, isso não existia. E aí, assim, hoje a gente vê que existe uma preocupação também do sistema educacional em abrir a escola e trazer essas famílias para dentro da escola para que elas valorizem esse trabalho. Através disso, eu percebo que as famílias, elas percebem mais hoje a importância da escola do que antigamente. Antigamente, talvez até existisse mais respeito, era aquela coisa talvez mais autoritária, até existia mais respeito, mas talvez por medo, por pouco diálogo, e hoje a gente vê que a escola está aberta e que a gente também ouve críticas e comentários e sugestões, e a gente está, como profissional e professor, a gente também está aberto a isso, sempre ouvindo, porque eles têm esse direito também não de ser ofensivo, não de ser agressivo, mas de comunicar os seus desejos, as suas necessidades, as suas dúvidas, e a gente precisa estar aberto para isso. Eu lembro, né, na minha época que os nossos pais não iam tantas vezes à escola, né? Por exemplo, eu olhava, deixa eu ver a tua nota, né? Isso. Olhava ali o boletim, tá tudo certo, beleza, mas nunca foi na escola se interessar pelo que estava sendo aplicado, como era o método de trabalho. Hoje eu vejo as famílias muito mais ligadas nisso, né? Muito mais ligadas, exatamente, porque tanto a família mudou e a educação também, né? Então, existe mais proximidade, isso ainda bem. Bom, né? E precisamos de mais e mais. Com certeza. Você já falou um pouquinho disso, né? Mas a questão de criar uma criança segura, assim, que acredita nela mesma. Hoje a gente vê muitas crianças, assim, né? Já com indícios de crianças, assim, deprimidas, que, né? Nossa, a primeira coisa é dizer não consigo, ou ficar insegura diante, né? Das coisas diferentes que aparecem. Como é que a gente faz pra dizer pra eles, dá certo, você consegue, para passar, para que eles entendam, né? Porque dizer a gente até fala, né? Isso. Samara, eu sou adepta do movimento neurocompatível, que é um movimento criado pela Márcia Tozin, que é uma psicóloga, e hoje ela tem quase 1 milhão de seguidores no Instagram. Entre até artistas famosos, escolas que são referências no Brasil em educação infantil, milhares de pais, então muitas pessoas seguem ela. Eu acredito muito nesse movimento dela, até gostaria bastante de fazer, que ela tem uma formação para educadores, está nos meus planos também. E o movimento neurocompatível, ele prega que quanto mais apego a criança tiver na infância, mais autonomia e autossuficiência terá quando adulto. É um pouco ao contrário do que a gente pensa né? E verdade. Assim, por exemplo, desde que nasce, eu já vou colocar lá no berço para ela aprender a dormir sozinha, para ela criar essa autonomia, e ela mostra por pesquisas, por ciência, né? Esse que é o detalhe, é tudo por ciência, por estudos neurológicos, que é o contrário disso, que eles precisam de apego. Eles precisam de colo, eles precisam da presença, eles precisam da gente perto, dessa proximidade. E quanto mais próximos e quanto mais apego eles tiverem na infância, mais autonomia e autossuficiência terão quando adultos. E ela fala bastante assim que é sair do senso comum, dos mitos e buscar a ciência. O que a ciência diz? O que esses estudos hoje que são tão evolutivos do cérebro, da infância, das crianças, do cérebro, o que eles estão dizendo, né? Por exemplo, aquela frase, se você bater nele agora, se você não bater nele hoje, ele vai bater em você amanhã, né? São concepções errôneas que se perpetuam até hoje. Então, bate nele agora, é melhor você chorar hoje do que você chorar amanhã. Bate nele hoje do que daqui a pouco ele bate em você. E aí, assim, eu sou uma defensora e não consigo imaginar como um educador de infância não defenda que não pode se usar a violência para a criança, sabe? É uma coisa que eu sou
categórica e que eu defendo muito, não pode, é violência, né? A gente maltrata, bate num animal, é maltrato, é crime. Num idoso, é crime. Na mulher, é crime. E na criança, é educação. Gente, como assim? Né? Nesse ser que não consegue se defender, isso não é educar. E aí a gente ouve bastante, mas eu apanhei e tô aqui. Ou, é a geração do mimimi. Precisa sim, eles precisam aprender. A gente não aprende com violência. Quantos de nós precisamos de atendimento psicológico? Será que nós somos adultos que sobreviveram talvez agressões, eu falo de forma geral, né? Então a gente não pode sobreviver à infância. A gente tem que ter uma memória afetiva boa, a gente tem que ter boas lembranças, bons vínculos, uma boa base. E aí, por isso que o movimento neurocompatível, ele simboliza de certa forma, é um movimento, é um ativismo pelas infâncias, né? É mais do que simplesmente uma teoria. É um ativismo pelo respeito às crianças e às infâncias para romper com esses ciclos de violência. E principalmente por respeitar a criança como um sujeito de direitos, como que ela é. E às vezes, né, Karen, você falou desses adultos que estão passando por dificuldades psicológicas e eles nem se dão conta, né? Da onde isso iniciou. Fica procurando, nossa, mas por que eu sou assim? Como eu sou assim? E às vezes vem lá da infância, né? Porque eu não consigo falar, travo, não consigo me expressar. O que eu lembro? O que isso me recorda? O que me afetou a infância? E realmente não se dão conta. E aí eles falam, eu apanhei e tô aqui, sobrevivi. Né? Mas só sobreviveu, Só sobreviveu, né? Exatamente. Isso aí. E aí, nós falamos um pouco no começo, você falou isso também, sobre transferir os nossos sonhos para as crianças, né? Às vezes teve tanta coisa que, na minha época eu não tive oportunidade. Mas tu olha a criança não gosta daquilo, ou não se encaixa naquilo, né? Como a gente, como pai, freia isso? Não, olha, eu preciso fazer diferente, eu preciso olhar para o que a criança quer, né? Como é que a gente faz isso, Karen? Eu acho que é escutando a criança, sabendo que tem criança que vai se dar melhor na parte física, que vai gostar de jogar bola, e tem aquele que vai ser mais da leitura, e tem aquele que vai ser mais da arte, de gostar mais de desenhar, tem aquela que vai ser extraordinária no balé, na patinação, ou aquele também, né, não ficar só no gênero feminino, né, meninos e meninas que se dão tão bem em dança e que às vezes vão ter uma dificuldade no raciocínio lógico, na matemática. Eu acho que não tentar ficar suprindo tudo que falta para ele ser bom em tudo, mas potencializar o que ele já é bom. Então, eu acho que é a escuta como metáfora, não só dos ouvidos, a escuta do olhar, a escuta de sentir o corpo, a escuta de olhar para essa criança de forma inteira e valorizar no que ela já é boa. Então, ela já... O meu filho, por exemplo, é no futsal, então ele joga, ele tem uma boa habilidade. Mas eu gostaria que ele também fizesse CTG. Mas ele não quer muito dançar, por exemplo, né? Aquele tipo de dança. E o outro já quer. Então, por que não potencializar o que já quer e o que já tem de bom e o que ele já tem essa habilidade para isso? Acho que é não olhar muito para o que falta, mas para o que ele já tem. E às vezes, isso que você falou, não só de ouvir a fala, às vezes é o comportamento, porque para agradar o pai e a mãe, às vezes a criança até vai não, frustrada, mas né? Vai. E a gente olhar pro comportamento mesmo, pro sentimento dela, se ela tá gostando daquilo ou não, né? Acho que a alegria é um grande resultado, um bom termômetro. Se a criança está feliz, ela está gostando, eu acho que não deve parar. E também, Samara, já que você tocou nesse assunto, cuidar muitas vezes, porque a gente, na nossa ansiedade, a gente coloca em muitas coisas essa criança. E o ócio também é importante, porque coloca na segunda isso, na terça é aquilo, na quarta de noite, na quinta, no sábado, e aí essa criança tem tempo quando de ser criança, né? De ficar um tempo livre, um tempo no ócio, que a gente fala que o ócio também é um tempo para criatividade, para descansar, para fazer o que ela quer.
E isso também ajuda, acho, com a ansiedade deles, né, cara? Ajuda. Porque se a gente colocar eles muito em atividades, eles acabam ficando ansiosos, né? Isso. Eu tive um relato ano passado, faz um tempo até, não foi ano passado, de uma criança que ela disse que, eu não tenho tempo para brincar. Ela me falou, não tenho tempo para brincar, porque começou a relatar, né? Tal dia isso, tal dia de manhã ou de tarde para a escola, e tal dia isso, tal dia... Quando que eu brinco? Aí, assim, fiquei pensando, nossa, isso é triste. Uma criança que não tem tempo para brincar. Imagina. E aí a gente vai gerando ansiedade nas crianças e adoecendo as crianças. Falando sobre as atividades com eles, o tempo que a gente passa com eles. Às vezes a gente pensa, né, nos filhos em passar tempo e a gente fica planejando coisas mirabolantes, né? Eu vou viajar, vou ficar 6 dias com meu filho, eu vou não sei fazer o que, não sei o que. E aí o pai que não pode, a mãe que não pode, né, a família que não tem esse tempo, né, de ficar em casa e tal, diz, meu Deus, eu não tenho condições, então, de fazer o meu filho feliz. Mas a gente não faz o arroz com feijão, às vezes, né, cara, o básico, né? Como é que a gente vê isso, assim, como é que a gente consegue administrar esse negócio do tempo com as crianças? O que a gente pode fazer com eles que vai deixar eles felizes, por exemplo? Uma ótima pergunta. Eu sou bem defensora da simplicidade na infância. Gosto bastante do poeta Manuel de Barros, que ele fala muito das coisas simples, né? Que ele preza insetos mais do que aviões. Nossa. E a velocidade das tartarugas mais do que dos mísseis. Então, é justamente essa desconstrução, essa desaceleração. Só que a gente não pode confundir a simplicidade com o simplismo, que são 2 conceitos diferentes, porque o simplismo ele se baseia nas coisas rasas, nas superficialidades, e já a simplicidade é o contrário disso. Não tem nada de superficial na simplicidade, é uma imersão, é um mergulho profundo. Então, penso bastante, Samara, que o ordinário, por exemplo, o cotidiano, o dia a dia da criança, do momento que você está em casa, ou presente com ela, ou, por exemplo, nós em sala de aula, no momento que a gente está com as crianças, no cotidiano, no dia a dia. Esse ordinário tem coisas extraordinárias e a gente não se dá conta. Não precisa ser lá numa praia do Nordeste, pode ser ali na sua casa, né? Pode ser na praça, pode ser na casa da avó, pode ser num final de semana. E aí, justamente fazer o básico é importante porque a gente precisa pensar que a gente tem que controlar essa ansiedade que a gente tem de acelerar as crianças. A gente precisa elogiar sempre, mostrar o quanto você ama o teu filho e a tua filha, compreender que eles são humanos e que eles erram, né? Mas a gente precisa mostrar que eles têm como chegar e conversar com a gente e contar a verdade. A criança não pode ter medo, ou o adolescente ter medo de chegar em casa e contar alguma coisa. Aí alguma coisa tem de errada, né? Eles precisam ter essa confiança de chegar e contar as coisas pra gente. E acredito, então, bastante nisso, que é nesse ordinário, nesse dia a dia, é a nossa forma de ver, né? Às vezes ali sentado, na sombra de uma árvore, comendo uma pipoca, conversando, isso é extraordinário, né? Vão achar o máximo. Vão achar o máximo, porque a criança se encanta com as coisas simples. E a gente precisa olhar mais com os olhos de criança. Por que eles gostam tanto da pedra que vira tesouro, da joaninha? Olham os formigueiros, as borboletas, as folhas, os galhos de árvores, né? As pedras, tudo para eles é encantador. Não precisam ser coisas grandiosas. É nessa simplicidade, nesse ordinário que a gente... E eles olham e eles enxergam coisas extraordinárias. E a gente também precisa, então, tornar os nossos momentos ordinários com as crianças extraordinários. É verdade. E aí a gente tá falando agora de criança, né? Você citou, né, que a criança não pode ter medo de falar pros pais e tal, mas isso a gente tá plantando para quando eles forem adolescentes, né? Exatamente. E aí quando chega na adolescência o pai fica apavorado, a mãe fica apavorada porque não tem o diálogo com os filhos, mas isso é uma construção, né, Karen? Uma construção.
E porque se a criança tiver medo de chegar e te contar alguma coisa, ela não tem segurança suficiente em você, o medo de um castigo severo, de uma punição, ou mesmo de uma violência, de apanhar. Isso preocupa, porque quando forem adolescentes, como que vai ser, né? Eles precisam ter essa confiança de chegar e contar, sem medo de apanhar, sem medo de errar, porque tudo isso faz bastante e fará bastante diferença na vida deles mais tarde. E aí, assim, então é justamente isso, é olhar, acolher essa escuta da criança, os seus desejos, as suas dúvidas, os seus erros, porque nós também erramos. A gente erra bastante. E por que a gente não tolera ou não compreende o erro deles? Né? Se a gente também, enquanto adulto, erra, a gente não quebra copo de vidro, e aí por que a criança não pode quebrar, né? A gente não pode deixar cair um celular e quebrar a tela, então às vezes a criança acontece um acidente, quebra um brinquedo. São coisas que acontecem na nossa vida. Nós somos humanos e a gente tem que se olhar mais como humano, compreender e acolher o erro do outro, para aprender, para crescer, para evoluir. E o que a gente fala para eles, Karen? Tem poder as nossas palavras? Tem muito poder, tem muito poder. Por isso que eu acredito assim bastante nos elogios, de falar o quanto ama, de demonstrar esses sentimentos, seja com olhares, com um abraço, com palavras. Eu aprendi, assim, desde que os meus filhos eram pequenos, que logo que eles adormecem, logo assim que eles estão adormecendo, é bem importante a gente falar coisas positivas no ouvidinho deles, que isso, de certa forma, fica um pouquinho no inconsciente deles. Então, filho, eu te amo, você é muito importante para mim, você é especial, eu aceito você do jeito que você é. Como diz o Marcos Piangers, que é um cara que fala muito sobre a educação dos filhos, eu te aceito, eu te celebro, né? Eu celebro o jeito que você é, com as tuas qualidades e os teus defeitos. Assim como você olha para mim e me ama com as minhas qualidades e os meus defeitos. Então, tudo que a gente fala e faz muita diferença, porque a gente é exemplo para eles. Agora nós vamos falar um pouquinho da tua sala de referência lá em Nova Erechim, né? Para quem não sabe, a Karen é prof da educação infantil lá de Nova Erechim, e você criou uma sala muito diferente lá, né? Então, primeiro explica pra gente o que é essa sala de referência. Isso, a sala referência, ela foge um pouco da ideia da sala de aula, mas não é só uma troca de palavras. Então, a educação infantil, desde 2009, com a criação das diretrizes curriculares nacionais no Brasil, ela vem passando por mudanças bem importantes nas concepções de criança. E aí, assim, a gente evita falar a palavra aluno, a gente fala criança, sala de aula, a gente vai trocando por sala referência. A questão de dar aula é diferente na educação infantil. A gente não chega lá, agora eu vou dar aula disso, agora eu vou dar aula daquilo. É um pouco sair desse conceito, sabe, Samara? Dessa ideia de dar aula, porque eles são crianças e porque muitas vezes eles têm um perfil diferente pela idade deles, pelas especificidades da infância, é bem diferente do público do ensino fundamental, por exemplo, né? Sim. Do ensino médio. Na educação infantil, eles não aprendem sentadinhos com a professora lá na frente, explicando, colocando no quadro, e eles silenciados e quietinhos, os corpos quietinhos. Eles não aprendem desse jeito. Então, por isso que foge um pouco daquela ideia de dar aula. E não é uma sala de aula, é uma ideia de uma sala referência. A ideia, assim, ela foi organizada toda com contextos diferentes, contextos que podem ser também chamados de
espaços circunscritos. Então, eu tenho lá o contexto de construção, o contexto literário, o contexto da imaginação, da casinha e o contexto gráfico, por exemplo. São espaços diferentes que a criança circula e escolhe o que vai fazer no dia. Ai, que legal isso. E como é que você montou ela dessa maneira, assim? Eu sei que você, inclusive, investiu, né, do teu próprio dinheiro aí para construir uma sala diferente, né? Por que você fez isso? O que você trouxe de diferente lá para dentro? Isso. Também com a pandemia, Samara, eu tive a oportunidade de conhecer outras realidades, porque aí, assim, tudo foi para o mundo virtual e aí, assim, as grandes escolas e os grandes formadores começaram a abrir cursos online. E aí eu fiz mais de 7 cursos pelo Ateliê Carambola, investi bastante nessa formação com eles, formação em atelierista, formação sobre documentação pedagógica, sempre iniciantes e aprofundamento. Estudei muito, fiz muitas mentorias com pessoas que são referências da educação infantil no Brasil e fiz muitas leituras. E aí tudo isso foi, assim, mudando um pouco a minha concepção e eu fui me desconstruindo com algumas coisas. E aí, assim, lá em 2021, que eu comecei e voltei para a sala de aula, eu trabalhei com crianças de 5 anos. Até metade do ano a gente estava no sistema remoto, com pandemia, com um número menor de crianças, né? E aí, assim, depois na metade do ano, foi mudando um pouquinho. E fui criando, assim, alguns espaços dentro da sala. Tinha uma mesa, cadeiras, tinha algumas prateleiras mais baixas, tinha esse que eu chamava o cantinho da leitura, mas que hoje a gente entende que não é um cantinho, que é um espaço, que é um contexto literário. Em 2022, então, eu e a minha colega, a professora Simone, resolvemos trabalhar em contextos, arriscamos bastante, fomos as primeiras na região oeste aqui de Santa Catarina a trabalhar desse jeito. E hoje, em 2023, já o município de Nova Erechim também já vem trabalhando mais nessa perspectiva, assim como os municípios de toda a região. Pinhalzinho já vem desde, eu acho que metade do ano passado, ou não me lembro direito a data, ele também já está trabalhando dessa forma, em contextos. E aí, cada ano a gente vai aprofundando um pouquinho mais. Eu pensei porque a questão, assim, do mobiliário, ele é bem importante também, né? É a questão do espaço, do tempo, dos materiais, desse olhar para essa organização da sala. Porque aquela mesa e cadeira, aquela mesa do professor e aquele quadro não eram mais suficientes para o que eu acreditava de espaço para a criança. E aí, assim, eu tenho bastante facilidade, porque o meu marido é do ramo da madeira, então fica mais acessível nesse sentido de eu poder investir. Mas também tive móveis que foram feitos pelas famílias das crianças e também tenho móveis da escola na minha sala. Então, é toda uma parceria. Alguns foram investimento meu, alguns foram das parcerias das famílias e alguns são da escola. Mas é desde 2013, então são 10 anos que eu venho construindo esse meu acervo, né? Tenho prateleirinhas lá que são baixinhas, que são na altura da criança, que eu mandei fazer em 2013 ainda. São 10 anos. E aí eu fui mudando um pouco esse olhar. E essa sala é organizada assim, então, nesses contextos. E como é que as crianças receberam, assim? Como é que, quando você mudou a sala, né? Eu não sei se foi mais nesse ano, ou se já veio do ano passado e tal. Como é que você viu, assim, a percepção das crianças? Veio do ano passado já, mas esse ano foi mais aprofundada a mudança, assim, porque eu ainda tinha uma prateleira alta com caixas de brinquedos e esse ano, então, resolvi tirar a prateleira e montar todo o espaço com contextos, né? Com móveis acessíveis às crianças, com móveis em cores neutras. Então, o que dá o colorido são as crianças, são as pinturas, os desenhos, a documentação das crianças e não a questão mesmo dos móveis coloridos, né? Da decoração que se usava bastante, aquelas coisas de EVA, aqueles painéis, não tenho nada disso na minha sala. O que tem lá nas paredes é construído pelas crianças, né? Não tem nada feito
por mim, por exemplo. E aí, assim, as crianças ficam maravilhadas, ficam maravilhadas, elas ficam, ainda assim eu tenho crianças, a gente está praticamente no mês de maio, eu ainda tenho crianças que pedem, prof, mas eu posso pegar essa caneta? Prof, eu posso pegar esse lápis? Prof, eu posso brincar com essa caixinha? Então, eles ainda precisam ter essa autorização minha. Ainda eles não se dão conta de que eles podem pegar e podem construir. Então, ela funciona assim, Samara. As crianças vão nas suas preferências, né? Procuram ou o contexto lá gráfico, onde eles escrevem, desenham, ou as construções, ou a literatura, ou a casinha. E ainda tem outros espaços que a gente tem uma estrutura privilegiada em Nova Erechim, né? A nossa escola é fantástica em termos estruturais e humanos também. Aí, assim, eles escolhem o que eles vão fazer. Porém, assim, tem alguns momentos que são direcionados para todos, né? Não é que as crianças vão passar lá às 4 horas. Fazendo isso, não é isso, né? Mas eles têm oportunidade de escolher. E no outro dia de retomar. Então, não deu tempo de terminar tal construção, não deu tempo de terminar tal desenho. Não tem problema. Vai estar guardado e no outro dia ele retoma. Por exemplo, se eu faço uma proposta de desenho de observação, coloco lá uma planta para as crianças observarem e desenharem. Então, vou organizar aquele contexto para 4 ou para 6 crianças. No começo, todas elas ficam ao redor. Eu quero fazer também. Porque eles têm aquela ansiedade de repente, perder aquele momento. E agora eles já entendem que não, que se eles não fizerem agora, eles vão fazer depois, eles vão fazer no outro dia. E aí isso diminui também a ansiedade deles. E eles aproveitam para brincar nas outras coisas que eles têm vontade. E aí eles vão negociando. Sobrou uma vaga aqui na modelagem. Então, já vem tal aluno, tal criança vem e senta e vai fazer a modelagem aí no lugar da outra que vai para a casinha, por exemplo. Sim. E aí, a gente fala que são momentos optativos, né? Onde eles vão escolher e momentos também direcionados, onde vai ser para tudo, uma contação de história para todos, uma proposta que eu queira fazer para todas as 20 crianças. E assim a gente vai administrando o nosso tempo. Mas eu posso dizer assim que eles amam, assim, os relatos também da Prof. Simone, eles adoram, eles se sentem pertencentes e protagonistas daquela aprendizagem. Eles são os protagonistas. Com certeza. Mas para essa mudança acontecer, para você como profissional, Karen, porque antes você disse, a sala era feita com EVA, era, né, feita toda colorida e tal. Como é que foi essa transição para você profissional? Dizer, não, peraí, é diferente, né? Olhar para ti e dizer, não, eu tenho que mudar isso. Como é que foi isso? Foi bem difícil. Foi bem difícil, não vou florear e romantizar, assim. Foi um processo bem difícil, porque aí você olha, assim, para o que você fez. Por exemplo, lá em 2013, quando eu comecei, 2014... E fico pensando quanta coisa errada que eu fazia com as crianças, mas eu não tinha esse olhar, essa visão que eu tenho hoje. Entenda que não é errada no sentido de ser desrespeitosa, né? De ser ruim, mas na maneira de conduzir. A gente foi evoluindo, fui me desconstruindo com algumas coisas. Por que eu preciso fazer lá? Eu me lembro que na época eu não tenho essa habilidade manual de pintar, de desenhar e fazer. Aí quem não tem, porque muitas professoras têm, eu mandava fazer. Então eu paguei uma pessoa que fez um painel dos 3 porquinhos. Lindo, lindo, maravilhoso. E aquilo ficou lá na minha sala e eu achava o máximo. E é lindo, é muito bonito, mas foi feito por um adulto, né? E tá lá mais como um enfeite para a criança, o que é diferente de eu colocar uma fotografias de uma mini história, de alguma coisa que narre um processo de aprendizagem, né? Por exemplo, de uma criança saltando de um galho para o outro, subindo numa árvore, esses processos que acompanham, das pesquisas que as crianças fazem. Então, nós, tanto eu como a Prof. Simone, nós colocamos as paredes das nossas salas referência são habitadas pelas crianças. Elas são feitas pelo que as crianças fazem, não pelas habilidades do adulto, né? É um olhar diferente, não é um olhar adulto-cêntrico, é um olhar da criança, pela criança, com a criança.
No começo, assim, eu tinha, lá em 2021, uma criança me disse, prof, mas você não acha que tá faltando umas decoração? Ela disse, umas decoração nessa sala? Eu disse, mas como? Como? O que você acha? Ai, sei lá, umas princesas, umas coisas. Porque ela falava assim, né? Uhum. Claro, porque nós estávamos no início do ano letivo, né? E quando eles chegam, as paredes estão brancas. Eles estavam habituados. Isso, eles estavam habituados, né? Porque eu também fazia assim antes desse processo. E não é errado, né? É só outra forma de olhar para a educação. É uma forma diferente. Eu também sempre fiz, como eu te contei, mandei fazer, porque eu não tinha essa habilidade manual. Mas hoje, aí aos poucos, a sala vai ganhando cores, vai ganhando fotografias, vai ganhando processos de pesquisa. Ano passado nós fizemos uma pesquisa excelente sobre o fogo e a pré-história. Então, em cada espaço tinha parte dos processos que as crianças aprenderam e vivenciaram. E aí, quando eles se enxergam naquela fotografia, quando a prof lê um exemplo, o João falou que lá na pré-história as pessoas se vestiam com as peles dos animais. E aí isso está registrado, né? Porque a gente grava com a permissão das crianças e depois transcreve as falas deles. Sim. E documenta e analisa. E aí, quando eles têm acesso a isso, meu Deus, a expressão deles, eles se acham o máximo, eles se sentem importantes, valorizados. Olha, a prof tá anotando o que eu falo, é importante. A prof está registrando uma fotografia de eu aqui desenhando, do meu desenho pronto. O que eu desenho é importante. Então, eles já costumam ver a gente com o celular, porque a gente está sempre fotografando, registrando, ou com a planilha de anotação, com o papelzinho ali fazendo registros e observações, porque é bastante esse o nosso papel como professor e como adulto nesse espaço, como mediação, como um adulto que potencializa, que organiza os espaços, que organiza tudo para a criança criar por ela mesma, né? A Loris Malaguzzi sempre dizia assim, um pedagogo italiano que eu acredito bastante, estudo bastante ele, que a gente não deve fazer nada pelas crianças que elas não façam sozinhas, né? Que as crianças têm essa potência, eles conseguem fazer. E se a gente organizar o espaço é educador. Hoje as salas organizadas em contextos, elas são espaços educadores, porque a criança chega, já está montado lá e continua montado esse espaço da casinha, esse espaço dos livros expostos, esse espaço lá das peças de construção, e no outro dia esse espaço estará lá presente. Então existe um processo de continuidade, uma garantia de que a criança vai brincar e vai explorar e vai pesquisar. O que é diferente, Samara, de eu pegar uma caixa de brinquedos e dar lá para a criança. A caixa das bonecas, a caixa dos carrinhos. Depois você vai guardar, isso, depois a gente guarda tudo nas caixas e acabou a brincadeira, né? É bem diferente. É verdade. E pensando assim em tudo que você falou, eu acho que eles se sentem respeitados, porque, poxa, né? É o meu trabalho, é o que eu fiz que tá ali. E confiantes, né, prof? Porque às vezes assim você... a criança não quer fazer um desenho porque não se sente capaz de fazer uma coisa legal. Não, mas o desenho a prof expôs lá, né? Sim, exatamente. Acho que isso cria uma coisa muito bacana nas crianças, muito bacana. E tem aquela criança, Samara, que vai se dar melhor, por exemplo, na construção. Aí eles começam uma construção mais plana, mais bidimensional, mais no chão. E com o tempo, a gente vai alimentando, a gente alimenta essa pesquisa, esse contexto da criança e vai colocando pedaços de pau, pedaços de madeira, peças diferentes, e aquela criança vai ampliando a sua construção, vai se tornando até tridimensional. E aí, qual é o meu processo? Eu vou registrar isso. Qual é o processo evolutivo dessa criança no contexto de construção? Ela também evoluiu aí, né? E tem aquela, por exemplo, que vai do desenho, que você vê nitidamente o processo de evolução. E todas evoluem em tudo, né? Claro, assim, a gente não é que a criança que prefere ir lá mais ficar na construção, que a gente não vai estimular e deixar de colocar e de motivá-la e de fazer ela participar no contexto de desenho, de escrita, de leitura, né? Isso também é importante.
Só que aí, como que eu vou chamar essa criança, né? Ah, daqui a pouco ela não vai se interessar por fazer um desenho de observação, mas ela adora dinossauros. Então, por que não fazer um desenho de dinossauro? Por que não trabalhar a palavra dinossauro? Entende? Então, a gente precisa olhar para as habilidades diferentes das crianças e valorizar o que elas já têm. Não olhar por elas, o que está faltando, não muito nessa perspectiva da falta, mas do que elas já fazem, do que elas já têm, da potência que elas já são. E como tu disse, assim, dos trabalhos, das atividades, das propostas, a gente expõe e elas mostram, esse é o meu, esse é o de tal, elas têm o maior orgulho. Que beleza. Karen, obrigada pela sua participação aqui, por dividir um pouquinho do teu conhecimento. Tenho certeza que o pessoal de casa adorou também. E nas próximas oportunidades, espero que você volte trazendo mais novidades pra gente. Tudo bem. Obrigada a você, Samara. Obrigada, Grupo A Sua Voz, pelo espaço, pela oportunidade. Um pouquinho nervosa, né? Imagina, foi me atrapalhei ótimo. Um pouquinho, mas espero que tenha deixado pelo menos alguma sementinha plantada no coração de cada um, tá bom? Com certeza. Obrigada. Imagina. Pessoal, nosso pod fica por aqui, vai estar disponível lá no YouTube e também lá no Spotify para você acompanhar. Se você quiser conhecer mais o trabalho da Karen, saber mais sobre educação, segue lá no Instagram, @pelasinfâncias, que você vai poder acompanhar aí no dia a dia também um pouquinho mais do trabalho dela, tá bom? Tudo de bom, a gente volta na próxima semana. Feito? Que joia! Ai, eu me atrapalhei um pouco nervosa. Viu? Eu acho que eu troquei a ordem das perguntas. Não, mas eu me atrapalhei um pouquinho ali, mas não tem problema. Depois qualquer coisa vocês editam, né? Sim, E eu preciso fazer um curso de oratório, porque quando eu vejo eu falo muito